Você sabe o que é um texto? Você sabe dar uma definição clara e precisa do que é texto? Você precisa saber disso para poder ter firmeza, sustentação, base para interpretar melhor os seus textos. Existem algumas considerações iniciais que você precisa ter bem clara na sua mente, além do processo comunicativo, que vão te auxiliar a interpretar com maior precisão qualquer texto que aparecer na sua prova. É isso que nós vamos fazer hoje. Buscar uma definição sobre o que é texto e levar em consideração alguns elementos importantes na interpretação. Vamos lá. Vamos direto ao assunto. Existem 3 propriedades para começarmos a definir o que é um texto. Quais são essas 3 propriedades? A primeira propriedade é a propriedade da coerência de sentido. A segunda propriedade é que os textos são delimitados por 2 brancos. E a terceira e última propriedade de um texto é que os textos são escritos por um indivíduo num determinado tempo e num determinado espaço. Só para constar, como referência, nós estamos usando aqui como base para o nosso estudo de hoje o livro do Platão e Fiorin, intitulado como Lições de Texto, Leitura e Redação. Coerência de sentido quer dizer que esse texto como um todo tem que versar sobre uma mesma temática. Quer dizer, não dá para você começar a escrever um texto sobre a economia do Brasil e no meio desse texto, sem significação nenhuma, começar a fazer uma receita de miojo. Já aconteceu isso, algumas pessoas devem saber. Não faz sentido, percebe que uma coisa é economia, outra coisa é receita de miojo. Isso é incoerência. Então perceba que um texto, ele precisa ser coerente, ele precisa ser dotado de sentido, de significado. Lembra lá do processo comunicativo, que eu tenho um emissor e um receptor? Esses dois precisam se entenderem, eles precisam estar falando sobre o mesmo assunto. Isso é ser dotado de coerência, dotado de sentido. Delimitado por 2 brancos, um texto ele pode ser verbal, não verbal, ou os dois, verbal, não verbal. Verbal é aquele texto escrito ou um texto falado que está ali articulado com a língua portuguesa ou com qualquer outra língua, mas ele tem palavras, seja escrita ou sejam faladas. Não verbal geralmente é imagens, um quadro, uma fotografia, um desenho, uma ilustração. E verbal, não verbal, ele contém os dois. Por exemplo, um filme. Um filme ele está juntando tanto imagens, expressões, características de imagens ali de fotografia, junto com o texto falado, com música, com sons e etc. e tal. Então, por que ele também é chamado de ele está delimitado por 2 brancos? Porque um texto, seja verbal ou não verbal, ele tem que ter começo e tem que ter fim. Ele não pode parar no meio. Você não pode fazer assim, tá lá uma primeira pessoa falando com a segunda e falar assim, olha, eu gosto de. Gosta de quê? Percebe que o texto não teve fim?
Percebe que a frase não teve fim, não foi completa, a comunicação não se completou. Eu gosto de quê? Faltou alguma coisa. Então o texto ele tem um antes e ele tem um depois. Ele tem um início, o que vem antes desse início, a pausa antes do início, é o que a gente chama de primeiro branco. Aí o texto acontece, finaliza e vem uma segunda pausa depois desse outro texto, é o que a gente chama de segundo branco. Então o texto ele está delimitado, ele está preso dentro de dois brancos. Isso quer dizer que ele tem um início, um meio e um fim. E a última propriedade de um texto é que esse texto ele foi escrito por um indivíduo. O que é ser escrito por um indivíduo? É uma pessoa dotada de valores, de princípios, de ética. É um ser humano, tá? Foi feito por um ser humano. Então é claro que esses valores, esses princípios, essas questões humanas, mais explícita ou implicitamente, vão aparecer nesse texto. Ele foi escrito num determinado tempo e num determinado espaço. Tempo, por exemplo, falar, por exemplo, hoje, nos dias atuais, da questão da mulher na sociedade. É completamente diferente de falar da questão da mulher há 200, a 300, a 2000 anos atrás. Então, o mesmo tema, ele tem características diferentes quando leva em consideração o tempo onde ele foi escrito. E outra questão também é o espaço. O mesmo exemplo da mulher. Uma coisa é falar hoje, estamos falando do mesmo tempo, falar hoje da questão da mulher aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Outra coisa é falar da questão da mulher lá no Oriente Médio. São espaços aonde os valores dos indivíduos, da sociedade que é composta por esses indivíduos, são diferentes. Então, um texto também tem que levar em consideração o espaço onde ele foi escrito. Então, são essas as três propriedades que definem um texto. Então, coerência de sentido, um texto ele é verbal, não verbal, verbal e não verbal, a mesma coisa junto, delimitado por dois brancos, e ele é feito por um indivíduo num determinado tempo e num determinado espaço. Então vamos a uma definição do que é um texto. Texto é um todo organizado de sentido, delimitado por dois brancos e produzido por um sujeito num dado espaço e num dado tempo. Essa é a nossa definição sobre texto. Ok? Agora nós vamos fazer duas considerações importantes sobre texto e que vão te ajudar na hora da interpretação deles. Vamos lá. A primeira consideração sobre texto que você tem que ter claro na sua mente é que um texto não é um aglomerado de frases. Vou pegar uma frase aqui junta com outra, então texto é a junção de várias frases. De jeito nenhum, tá? Porque lembra da ideia de que texto é um todo organizado em sentido? Então, se é um todo, você tem que levar em consideração o texto como um todo, igual está falando, inclusive as coisas que não estão escritas, as coisas que estão implícitas. O contexto aonde aquele texto foi escrito. Então não dá para você tirar uma frase de um texto todo e analisar essa frase, tentar interpretar essa frase. Você pode analisar gramaticamente, mas interpretar essa frase isoladamente é um erro brutal. Quer ver um exemplo? Imagina um candidato ou um político que está sendo acusado de corrupção, de propina, de alguma coisa nesse sentido. E aí o jornalista vai falar com ele e fala: fulano, você fez isso? E ele vira para o jornalista e fala: assim como São Pedro,
Eu nego, nego e nego 3 vezes. Cara, conseguem perceber o erro que ele fez? Ele tirou um fragmento de um texto. Que texto que é esse? É um texto bíblico, lá onde São Pedro negou Jesus 3 vezes naquele momento do julgamento de Cristo, antes da crucificação. Então, ele tirou a frase de negação, tipo, ele pegou um fragmento do texto, sem pegar o texto todo, pegou um fragmento do texto e usou na fala dele. Olha o erro dele. Por quê? Como o texto é um todo organizado de sentido, essa frase ela só faz sentido, a negação de São Pedro só faz sentido como um todo. E qual que é o sentido? São Pedro estava mentindo. Talvez tenha sido a única mentira de São Pedro em toda a vida dele. Mas São Pedro estava mentindo. Ele conhecia sim Jesus. Ele negou que não conhecia Jesus por medo do que estava acontecendo, de morrer. Mas ele conhecia sim, São Pedro estava mentindo. Então percebe que quando esse político ele usa essa frase, ele pegou de maneira errônea. Ele pegou de maneira errônea isso. Ele utilizou para defender ele e no final acabou acusando mais ele ainda. Então percebe que não dá para você pegar uma frase isolada e interpretá-la. Você precisa levar em consideração o contexto. Sempre tem que levar em consideração o todo dessa frase. Só para deixar mais claro para você essa ideia do contexto, imagina você pegar essa frase aqui isolada e tentar interpretá-la. Nossa cozinheira está sem paladar. Que conclusão que você pode tirar disso aqui? Existem 2 conclusões possíveis, dependendo do contexto. Se essa frase for falada por um casal que está jantando em casa e o marido olha para a esposa ou a esposa olha para o marido e fala: nossa cozinheira está sem paladar, está querendo dizer que a cozinheira errou no sal, errou no tempero, errou ali nos ingredientes. Então é esse o sentido figurado, sentido conotativo. Ela quis dizer que a falta de paladar da cozinheira implicou aí na falta de tempero ou no erro do tempero. Então o contexto, percebe que o contexto deu esse significado para a frase. Agora, se de repente o marido ou a mulher estão num consultório falando com um médico sobre a cozinheira e eles falam assim: ô doutor, nossa cozinheira está sem paladar. Aí eles estão querendo dizer que a cozinheira está com algum problema no sentido mesmo, na degustação, no sabor. Ela não está tendo facilidade em sentir os sabores. Ela está tendo algum problema fisiológico, biológico, para sentir sabores. Então percebe que o sentido mudou completamente. O contexto mudou completamente o sentido da mesma frase. Num primeiro caso, a cozinheira errou no tempero. Num segundo caso, ela está com problema de saúde. Ok? Entenderam? Então, primeira consideração, o texto não é um aglomerado de frases. Ele precisa ser levado em consideração. É preciso levar em consideração o contexto. O segundo elemento que temos que levar em consideração em todos os textos é que todo texto ele contém o posicionamento do autor dentro de um debate mais amplo. Como assim? Não existe texto 100% neutro. Todo texto ele vem marcar a posição do autor com relação a algum tema da sociedade. Então, quando o autor escreve um texto falando sobre aborto, ele vai colocar ali naquele texto, direta ou indiretamente, qual é a sua posição com relação a esse tema mais amplo. Ele vai colocar ali em xeque o seu posicionamento. Isso em todos os textos. Em todos os textos. Só o fato de já ter escolhido um tema e um ponto de vista com relação àquele tema já é o posicionamento do autor. Percebe que um mesmo tema pode ter vários pontos de vista. Quer ver um exemplo? Por exemplo, vamos narrar um assalto. Se você
for pegar o assalto do ponto de vista do bandido, de quem assaltou, e o assaltante está contando como foi o assalto, vai ser um ponto de vista. Ele vai colocar ali os elementos que pertencem a ele, que posicionam o que ele pensa com relação ao assalto. Se eu for pegar esse mesmo assalto do ponto de vista da vítima, o texto vai ser completamente diferente. Vai ser outro texto sobre o mesmo tema, outro posicionamento sobre o mesmo tema. E agora, se a gente for pegar o mesmo assalto sendo contado por uma pessoa que estava assistindo esse assalto, uma pessoa que estava do lado de fora, que estava passando e viu o assalto, o texto é outro. O texto vai ser contado com um posicionamento, com uma visão da outra pessoa. Então percebe que todo o texto tem sim o posicionamento do autor. E é isso que costuma cair em provas de interpretação de texto. Qual é a visão do autor sobre este tema? Qual é a posição do autor sobre este tema? Resumo da ópera, então. Qual a definição de texto? Texto é um todo dotado de sentido, delimitado por dois brancos e produzido por um sujeito num dado tempo e num dado espaço. Nós temos que levar duas coisas em consideração para interpretar um texto. Que um texto não é um aglomerado de frases, então a gente precisa levar em consideração o contexto, aonde esse texto foi escrito, né? Os elementos que compõem esse texto como um todo, temos que sempre analisar como um todo, tanto as coisas explícitas como as coisas implícitas. E nós temos que levar em consideração também que um texto não é neutro. Um texto ele sempre vem para marcar a posição do autor com relação a algum tema da sociedade. É isso. Volto a salientar a importância do contexto na interpretação de um texto. Tenha bem claro que não dá para interpretar um texto de maneira fragmentada, pegar um fragmento e tentar tirar todas as conclusões com relação a esse texto. Então o contexto é muito importante. Além das outras considerações, do posicionamento que uma pessoa tem quando ela escreve um texto. Nenhum texto é 100% neutro. Todo texto marca um posicionamento. Com base disso, tendo muita clareza desses dois elementos, você já vai conseguir enxergar os textos de uma outra forma. Gostou desse vídeo? Dá um joinha, inscreva-se no nosso canal para acompanhar as próximas postagens. Eu vejo vocês no próximo vídeo.